Vamos nos lembrar aqui qual é o propósito, né, que foi dado esses milagres. A Bíblia nos fala por qual motivo estão escritas essas coisas. João 20, verso 31 diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele fez esses milagres para que nós, quando vamos ler esses milagres, nós tenhamos vida em seu nome. Então, o objetivo principal, como nós temos falado, é justamente esse. O objetivo é para que nós, ao ler esses milagres, possamos ter vida. Então, a Bíblia, como nós temos falado ao longo dessa série, a Bíblia ela é muito mais do que apenas um livro de histórias, né? Uma história que eu olho ali, leio, acho muitas vezes interessante, mas que não tem muita relevância para a minha vida. A Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia, na verdade, ela foi feita para que nós tivéssemos vida através disso que está relatado, né? A mesma palavra que foi dita ali é dita para nós também. 1 Timóteo 6,19 diz assim, ó, para que possam se apoderar da vida eterna. Ou seja, Deus deu essas coisas na palavra para que a gente possa tomar posse, se apoderar da vida eterna. Aqui no livro ele diz assim: todas as revelações do poder de Deus no mundo sobre nós ensinam a mesma lição, quando eles são propriamente entendidos. E assim, os milagres também devem servir como interpretações divinas do Evangelho da vida e do poder, o qual é proclamado nas operações mais familiares e menos surpreendentes do mesmo obreiro mestre. Os milagres da Bíblia não são somente emblemas do poder no mundo espiritual, mas também exponentes dos milagres na natureza. Experiências, por assim dizer, feitas pelo grande mestre em pessoa, dentro de uma escala menor e dentro de um tempo limite, para ilustrar para a humanidade os fenômenos que estão acontecendo ao longo de grandes períodos por todo o universo. Uau! O que isso significa? O que ele está dizendo aqui, né? Quando a gente começar a enxergar os milagres, de fato, como ilustrações de Deus, para que a gente possa entender os milagres que Ele faz todos os dias, a gente vai começar a enxergar que, de fato, nós vivemos rodeados de milagres todos os dias. Como assim? Vamos ler aqui João capítulo 2 e nós vamos ver esse detalhe. João 2, no verso 1, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhes Jesus: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Então, quando nós olhamos isso, no verso 11 diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Por que Jesus principiou os seus milagres ali? Porque quando Jesus mandou eles levarem para o mestre-sala, a Bíblia diz que aquela água se tornou em vinho, né? A água foi transformada em vinho. E a Bíblia diz que com isso, Jesus manifestou a sua glória. E por que ele manifestou a glória dele, né? O que a gente pode aprender com isso? Então, olha só. Aqui no livro ele diz: Observe esses simples fatos. Eles queriam vinho, estavam ali postas 6 talhas de pedra. Jesus disse: Enchei de água essas talhas. E disse-lhes: Tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. Então o mestre-sala prova, a água foi feita em vinho. E ele diz: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, quando nós olhamos para isso, né, Jesus ele estava ilustrando algumas verdades muito importantes. E quando você vai para o livro de João, aqui mesmo, no capítulo 5, no verso 17, Jesus diz assim: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Bom, se a gente for analisar essa frase de Jesus, ela tem diversas formas de a gente se aprofundar nisso. Mas dentro dessa questão aqui no que nós estamos estudando, Jesus disse que o Pai trabalha e ele trabalha também. Então, Jesus manifestou a glória de Deus ali, porque o Pai trabalha, né? E o Filho, ele trabalha assim como o Pai. Então, como é que o Pai trabalha? Né? É isso que nós queremos entender, é isso que nós queremos enxergar nesses milagres.
O que é que Jesus fez? Jesus fez as mesmas obras que o Pai. Jesus disse que ele fazia as mesmas obras que Deus. E quais são as obras que Deus faz que Jesus fez, né? Então veja só, olha que interessante. Jesus ele produziu vinho ali a partir daquela água em poucos segundos. Só que isso são as obras de Deus. Por quê? Olha que coisa maravilhosa. Quando você olha para a natureza, você vê que leva meses, quando você vai plantar, né, para você colher uvas, para você fazer um suco de uva, você fazer um vinho, você tem que plantar ali, né? Você tem que adubar, você tem que regar. Então aquela água que você vai colocando ali naquela planta, você vai cultivando ela e aí você vai regando, 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 até depois de meses você poder colher, né, as uvas e depois passar por um processo para poder fazer o vinho, né, que é o chamado o suco puro da uva. Então, na verdade, entre o seu plantio e a sua colheita, todo esse tempo dali para frente, né, Deus estava trabalhando ali, né, Deus estava ali operando ali na terra para que você pudesse colher. Só que, por que muitas vezes a gente não acha que isso é um milagre? Porque a gente pensa que é apenas um processo natural. Então você plantou ali, é óbvio que você vai colher lá na frente. É isso que a gente pensa muitas vezes. Mas na verdade, né, teve que ter várias coisas acontecendo ali para que você pudesse, no fim das contas, colher uma uva, né, para poder fazer o suco puro da uva, para depois você tomar. Só que pelo fato de demorar muito, a gente muitas vezes não olha isso como um milagre, né? Então o que é que Jesus fez? Ele fez a mesma obra que Deus faz, só que em vez de ser em vários meses, em muito tempo, Jesus encurtou o tempo para mostrar para as pessoas a realidade do milagre. Então, em vez de você plantar uma aqui, né, fazer, colocar a videira ali e tal, esperar, Jesus fez na mesma hora. Ele fez com que aquela água, em vez de ela entrar na terra, para a terra, né, embeber aquela água, as raízes puxarem, em vez de ter todo esse processo, Jesus fez que acontecesse tudo na hora. E ali as pessoas viram o milagre. Mas é a mesma coisa que Deus faz. Deus apenas está trabalhando na natureza de forma mais processual. Mas é um milagre do mesmo jeito. Então, Jesus Cristo estava dizendo, olha, eu estou manifestando a glória que meu Pai tem manifestado na terra desde que ele criou a terra. Né? Então, Jesus fez ali a mesma obra do Pai. Por isso que a Bíblia fala, né, em João capítulo 2, verso 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, por isso que aqui, quando nós lemos aqui, ele disse justamente isso. Ele disse, ó, que isso foi feito, ó, essas são experiências feitas pelo grande mestre em pessoa dentro de uma escala menor e dentro de um tempo limite, para ilustrar para a humanidade os fenômenos que estão acontecendo ao longo de grandes períodos por todo o universo. Então, Jesus ele simplesmente fez o que é feito durante muito tempo, ele diminuiu a escala de tempo, num limite de tempo bem pequeno, e ele fez a mesma coisa para as pessoas verem que isso é um milagre. Então, por exemplo, a gente fica maravilhado quando a gente vê Jesus pegando 5 pães e transformando para 5.000 pessoas, né? Fazendo esse milagre. Mas Deus ele opera esse processo da multiplicação sempre. Por exemplo, se você planta um milho, você coloca uma semente ali, e daquela semente, né, tem gente que coloca 2, 3 sementes por berço, né, por buraco ali. E quando vai colher, você pega uma espiga e tem inúmeras sementes ali. Ou seja, aquilo foi um milagre da multiplicação. Mas justamente por demorar uma escala de tempo maior, a gente não considera aquilo como um milagre muitas vezes. Mas isso é milagre do mesmo jeito. Então, por exemplo, tenho aqui na minha mão um pouco de arroz, né? Esse arroz aqui, ele foi colhido recentemente, aqui atrás de mim. Tem um montezinho, né, de arroz. Mas veja, no plantio do arroz, foi colocada ali a semente no solo, né? Foi semeado ali o arroz, depois foi plantado ele. E quando a gente colhe esse arroz, você vê, olha que coisa maravilhosa, né? Às vezes de uma semente que você planta ali, sai muito mais dela, né? Você pega alguns raminhos aqui, você vê várias delas aqui. Então isso aqui é um milagre da multiplicação. Então isso é maravilhoso, nosso Deus ele faz isso sempre, né? Deus é muito lindo. Então a gente muitas vezes não considera que isso aqui é um milagre, por quê? Porque a gente pensa que isso aqui é apenas um processo natural, sendo que na verdade é o próprio Deus que está operando, né? Na natureza sempre. Deus continua trabalhando, é isso que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho.
Então, quando nós observamos isso, nós começamos a enxergar milagres diários, milagres que Deus está fazendo sempre para procurar chamar a nossa atenção, né? Então, quando nós lemos isso, Jesus, então, agora que ele fala sobre isso, né, que ele mostra ali, no mesmo livro de João, no capítulo 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E aqui ele diz assim no livro, e as videiras que nós vemos nos jardins e as vinhas não são agências independentes para a transformação da água em vinho. Elas são simplesmente as formas visíveis através das quais opera a vida de Jesus, a videira verdadeira, e como ele em Caná da Galileia, aplicando as formas não naturais da vida vegetal, ignorando a questão do tempo, manifestou a sua glória pela transformação da água em vinho, então ele nos ensinou que a mesma glória é manifestada quando a mesma transformação é realizada por ele de uma maneira tão familiar a nós, que é justamente o que nós falamos aqui. Da mesma forma que ele transformou a água em vinho ali, que foi um milagre, ele também é quem coloca as uvas quando você planta a videira, né? Ele também é que carrega aquela água ali que você regou e coloca ela lá naquela frutinha e sai aquele gosto maravilhoso que muitas vezes faz o suco. Então é ele que está manifestando a glória dele da mesma forma. Então Deus procura chamar a nossa atenção para isso, né? Então a Bíblia também diz que ele manifestou a sua glória. E aqui ele diz assim, é evidente que o Evangelho é pregado neste milagre e através deste ensinamento podemos ver como o Evangelho nos é pregado em cada jardim e campo. O Evangelho é o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele diz assim, quando Jesus em Caná da Galileia manifestou sua glória, ao fazer a sua obra naquele dia, ele estava simplesmente mostrando que o poder que transforma a água em vinho é o mesmo poder que Deus usa para salvar os crentes. Então a glória manifestada é a mesma glória que dá vida ao morto, porque Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Então veja que coisa maravilhosa, né? O mesmo poder que vai tirar as pessoas na ressurreição, no último dia, é o mesmo poder que faz com que quando você planta uma videira, você colha essa videira. Você colha as uvas, né? Então Deus é muito maravilhoso, meus queridos. Ele tem mostrado a excelente grandeza do seu poder para nós. Então quando nós vemos Jesus dizendo, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos, isso é maravilhoso porque Jesus está mostrando que, assim como é no processo natural, que a videira, ela tira a sua nutrição de lá de baixo, né, as suas raízes que estão ali, assim também Jesus Cristo estava dizendo que ele, enquanto videira, ele tirava a sua força das raízes que ele tinha no Pai. Tudo que ele tirava era como se o Pai fosse as raízes lá embaixo, que você não via, né? As pessoas olhavam para Jesus, mas o Pai elas não podiam ver. Mas era do Pai que Jesus tirava a nutrição ali, e a seiva fluía por dentro dele para poder levar para outros. Então Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, né? Então Jesus estava ali trazendo a sua vida direto do Pai, e quando ele fala que nós somos os ramos, ao nós sermos enxertados em Jesus, nós recebemos a mesma vida que Jesus recebeu do Pai. A mesma vida. A obra de Jesus, aqui diz o livro, a obra de Jesus foi pregar e restaurar a vista aos cegos, para que nós pudéssemos vê-lo como a videira verdadeira e assim nos submeter a ele, que faz produzir erva sobre os montes, Salmo 147, verso 8, e pendura o fruto delicioso sobre os ramos de cada videira e cada árvore. Esse mesmo que faz isso, ele pode nos encher dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 11. Então isso mostra, queridos, que se eu começo a reconhecer, veja que coisa linda isso, se eu começo a reconhecer que os milagres de Jesus não ficaram só no passado, que eu consigo enxergar os milagres dele no meu dia a dia, da mesma forma então eu vou começar a reconhecer que assim como ele coloca um fruto em uma árvore, e esse fruto vem pelo poder de Deus e é a glória de Deus que está produzindo esse fruto, da mesma forma, ele pode me fazer produzir frutos de justiça, né? O próprio Deus operando em mim, assim como ele opera na natureza, para me fazer produzir os frutos de justiça, ou seja, os frutos do seu caráter, manifestar amor, paz, benignidade, bondade, longanimidade. Tudo isso Deus pode fazer, porque Jesus, quando ele fez esse milagre da transformação da água para o vinho, ele mostra também que da mesma forma que ele coloca os frutos ali na videira, e da mesma forma que ele transformou rápido a água para o vinho, ele pode fazer isso comigo e com você. Ou seja, nos transformar também, digamos assim, né, da água para o vinho. Transformar o nosso coração
tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Jesus pode fazer brotar a justiça de dentro de nós. Nós não somos justos por nós mesmos, mas a justiça de Cristo, ela brota de dentro de nós. Veja só que coisa maravilhosa que a Bíblia nos diz aqui no livro de Isaías, capítulo 61, verso 11, diz assim: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então, a Bíblia diz que Deus, assim como ele faz brotar a erva que você planta, assim como ele manifesta a glória dele para fazer frutificar o que é plantado na terra, ele diz também que vai fazer brotar a justiça para todas as nações. Ou seja, quando você semeia, a Bíblia fala que você deve semear junto às águas, você deve levar a mensagem de Deus. Quando você vai semeando a palavra do Evangelho, você vai levando esse Evangelho para outras pessoas, e você vai recebendo em você mesmo a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, Deus, assim como ele faz brotar o que você planta na terra, vai fazer brotar isso dentro de você e dentro das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. A glória de Deus vai se manifestar, o caráter de Deus vai ser reproduzido em seu povo, e é isso que Deus vai fazer, e a glória de Deus vai encher a terra. A mensagem vai avançar de tal forma que a glória de Deus vai encher a terra inteira. E é isso que nós queremos que Ele faça. E que isso aconteça comigo e com você neste dia de hoje. E que você possa receber vida quando você lê esse relato aqui em João capítulo 2. E você possa saber que o mesmo Cristo, que de uma água fez vinho, de um coração impuro e perverso, Ele pode fazer um coração estritamente limpo e puro. E é isso que Ele vai fazer com você e você recebendo essa palavra. Vamos fazer uma oração então para a gente pedir a Jesus para operar esse milagre em nosso coração. Vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo milagre que o Senhor opera em nossas vidas, Senhor. Nos ajude a enxergar o Senhor a cada dia, os milagres que o Senhor faz, a glória que o Senhor manifesta todos os dias diante dos nossos olhos, mas muitas vezes somos cegos, Senhor. Abre nossos olhos para podermos te contemplar, Senhor. E que o mesmo milagre que o Senhor opera na natureza, que o Senhor opere em nossa vida, meu Deus. Opere hoje, Senhor, a transformação que nós precisamos, Senhor. Que a sua glória seja manifesta na vida dos seus filhos, Pai amado. E que em nome de Jesus, Pai, haja pureza. Que o Senhor nos faça dar frutos de justiça. Opera, Senhor, eficazmente em nosso coração e limpa-nos, ó Pai. Poda-nos, limpa-nos, ó Deus, para que possamos dar cada vez mais fruto. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.